Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo, para toda a eternidade ao nome do Senhor, seja a exaltação, a glória ao Deus de eternidade, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo que está conosco aqui agora. Ao Senhor seja a glória, seja o louvor, seja a adoração. Como é bom nós estarmos falando deste Deus, falando daquele Deus que faz as coisas, sim, as coisas nos abençoar, faz nos ficar fervoroso, faz-nos ser abençoados, cheio da graça. Esse Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Glorifique, exalte ao Deus da eternidade. Eu exalto, eu glorifico, eu exalto ao meu Deus. Ah, que Deus bom, esse Deus que me dá força para caminhar, me dá coragem para andar, me dá força para viver a minha vida, eu e minha família, minha casa, sim, minha mãe. Ah, o Deus que está comigo está conosco para nos dar a vitória, os meus filhos, sim, a minha família inteira, sim, meus irmãos, meus amigos. Glorifique a Deus por este Deus. Nós louvamos, nós exaltamos ao Deus poderoso. Aleluia. Abra sua Bíblia agora e vamos ler aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 5 e versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. Amã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios e era homem herói, valoroso, porém leproso. Ele era leproso. Este Naamã era um homem leproso. E diz aqui, saíram tropa da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Amã. Esta menina ficou a serviço da mulher de Amã. E diz aqui, e disse esta a sua senhora, a mulher de Amã: Oxalá, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Que palavra, que mensagem! Mas esta mensagem não foi fácil de falar. Só falou porque a menina tinha autoridade. E a autoridade da menina, ela falou com a autoridade de Deus. E esta menina fez aquela palavra ficar morando na mente da mulher de Amã. Aleluia. Oxalá que o meu Senhor viesse a fazer isso. Aleluia. O meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Ela pregou a palavra de Deus, levou a mensagem, daquela mensagem que ninguém tinha, nenhuma menina dali daquela região tinha. E aquela menina estava presa na casa de Naamã. Então Deus falou pelo intermédio daquela criança, daquela menina. Deus usava ela. E ele disse, e a mulher de Naamã ficou preocupado. E quando ele chegou, ela preocupado, porque ele sempre chegava aperreado. Ele chegava muitas vezes preocupado, porque era muita coisa que fazia. E ele era vitorioso, porque dava a vitória ao seu Senhor. Aleluia. Mas aquela mulher disse a ele, então a menina, e foi Naamã. A menina notificou ao Naamã, a mulher de Naamã, e a mulher passou para Naamã. E Naamã notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina. E
a menina que é de Israel falou assim, assim, e disse o que ela falou. Então a Bíblia diz que ele disse, e disse o rei da Síria, vai, envia uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão e deu a carta, fez uma carta e pegou 10 talentos de prata, pegou as pratas, pegou 6.000 ciclos e foi com tudo isso e 10 mudas de roupa e levou para o rei. Fez uma oferta grande, ele fez e levou para aquele rei. Sim, ele levou isso aí para agradar ao rei, para dar para o rei. Mas isso não tinha valor de nada. Porque quando nós estamos pegando a palavra de Deus, não é dinheiro que vai curar a tua doença, não é roupas, não é ciclos de pratas, não é muitas riquezas que você vai ser curado. Não! É a palavra que você receber de Deus. Quando você recebe a palavra de Deus, você é agora abençoado. Porque Naamã pensava que ele levando estes ciclos de pratas, ele disse, eu vou levar tudo isso para agradar ao rei. Então disse o rei da Síria, vai e enviara a carta ao rei de Israel, e então tomou da sua mão 10 talentos, veja, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei, dizendo, logo chegando a carta, saiba que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que cures a lepra dele. Ele levou a carta e disse, saiba que eu estou enviando Naamã, o meu servo, para que cures. Eles falou porque a menina disse, lá em Israel existe isso aí. Mas a menina não sabia de que se tratava. Ela estava sendo usada por Deus. Ela estava sendo um instrumento de Deus. Mas a mensagem, o poder estava com um homem só. Só com um homem. Um homem. Quando nós temos a presença de Deus, Deus nos abençoa. Um homem de Deus era quem estava com o poder de Deus. E veja aqui o que sucede. E a Bíblia nos dá a entender que Eliseu ouviu o rei preocupado. O rei estava preocupado. E eu sou Deus para curar? Não sou Deus! Ele falou estas palavras. E Eliseu escutou e disse, avisa lá a ele que manda o rapaz aqui, porque aqui tem profeta, aqui tem homem de Deus. E Eliseu, ele disse esta palavra com firmeza, com segurança, que Deus ia usá-lo e ele ia fazer a vontade de Deus. E o homem veio até Eliseu, e ele veio até Eliseu, e ele chegou com mudas de roupas, pratas, ouros, mas Eliseu não quis nada daquilo. Eliseu disse a ele, vai e lava-te 7 vezes lá no Rio Jordão. E este pareceu tão mal ao Naamã de se lavar-se 7 vezes no Rio Jordão, porque ele dizia, tem os rios bons, tem tal rio, tem Farpá, tem outros e outros, e eu agora recebi este chamado. Ele não poderia mandar eu ir nestes rios limpos? Mas era a obediência. Se você for obediente a este Deus vai fazer maravilha na sua vida. Desse Deus vai fazer o trabalho na sua vida. Obedeça a ordem do homem de Deus. Então ele ouviu a voz de Eliseu, ele foi aborrecido,
ele foi falando, mas ele deu o primeiro mergulho no rio. Ah, como é bom nós obedecermos a Deus. O primeiro mergulho, você vai e obedece a palavra de Deus, aceita a Jesus. Oh, como é bom seguir o caminho. Você passa dias e mais dias. Aí você dá o segundo mergulho. E o mergulho segundo, você vai aprendendo como é ser crente, como é a pessoa que é crente. Falando do terceiro mergulho que Naamã deu. E Naamã não era um homem obediente a Deus, mas naquele momento que ele estava recebendo o poder de Deus, ele deu o quarto mergulho. E ele deu o quarto mergulho e nada, o corpo dele continuava, a lepra por todo o corpo estava sim aquela lepra. E ele olhava para o seu corpo. Ele poderia dizer: eu não vou, essa menina está conversando muito, deixa a minha vida, eu quero viver assim mesmo, eu não quero ser curado, eu vou viver desta forma, Deus faça de mim o que quiser. Mas existia um sonho em Naamã, de ficar um homem restaurado. Sim, um homem cheio de bênção de Deus, um homem de restauração, aleluia. E este homem, ele foi e deu o quinto mergulho, e o quinto mergulho não fez nada. E este homem foi e deu o sexto mergulho. Ah, como você dá aquele mergulho, você já está na presença de Deus, glorificando, exaltando, indo para os lugares, louvando a Deus, exaltando ao Senhor, e já está perto da sua bênção. Quando você recebe a bênção, você é uma bênção de Deus, você glorifica, exalta o Deus de poder, exalta o Deus que vive e que reina para todos sempre. E Naamã estava ali dando aquele mergulho, e ele disse: já está em 6 mergulhos e não acontece nada comigo, nada aconteceu, o que é que eu vou fazer? A ele agora, já cansado, desceu pela 7ª vez na água. Aleluia! Quando ele se suspendeu, que olhou para sua pele, estava restaurada, aleluia, estava como do menino novo, diz a Bíblia, estava um Naamã diferente, ele alegre, ele feliz, ele glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Como é bom você glorificar a Deus. Se você não quer obedecer a Deus, fica difícil de você ir pelo caminho da verdade, mas se você obedecer ao Senhor, Deus haverá de fazer bênçãos grandiosas na sua vida. Não deixe para obedecer a Deus depois, quando estiver muito velho. Não deixe para obedecer a Deus quando estiver já cansado. Ah, eu estou cansado, eu não sirvo para nada, agora eu vou obedecer a Deus. Não é isso que Deus quer. Deus não quer o teu capacho, Deus não quer o teu resto, Deus quer tudo. Deus, ele quer você. A presença de Deus na sua vida é uma presença gloriosa. E Naamã ficou restaurado. Ele disse: agora eu estou um homem restaurado. Ele ficou com a pele limpa de criança, saiu aquela lepra toda. A presença de Deus, glorificando a Deus. Por quê? Porque Naamã obedeceu a Deus. Naamã, ele fez a vontade do Senhor. Não era Deus falando, porque se você não obedece a um homem aqui agora, como você vai obedecer a Deus? Se você não ama um homem igual a mim, se você olha para mim e me odeia, tem vontade de me matar, tem vontade de me ferir, como você vai amar a Deus que nunca viu Deus? Isto é a Bíblia que diz. Então Naamã ouviu a Eliseu, ouviu ao homem de Deus, e agora obedece a palavra, obedece e
Quando obedece, Deus abençoa, Deus fortalece, Deus enriquece o homem na hora que ele obedeceu. Sim, seja abençoado por Deus, meu amigo. Se a sua casa está obedecendo a Deus, Deus vai ser glorificado, Deus vai ser exaltado. Quando nós começamos um caminho de obediência, Deus começa a nos abençoar, Deus começa a nos exaltar, Deus começa, porque Deus é o Deus grande, é o Deus poderoso, é o Deus que abençoa, é o Deus que fortalece. E agora Naamã, restaurado com a sua lepra, já não existia mais, não sabia para onde tinha ido aquela lepra, porque Deus havia curado. O profeta foi glorificado, o nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta, cumpriu-se o que Eliseu disse, porque ele obedeceu a Deus. Quando viu a voz de Deus através da menina que estava na casa dele, ele foi correndo ao rei de Israel. O rei de Israel não resolvia nada e disse: sou eu Deus? Mas não era ele, era Eliseu, era um profeta que a menina falou, o profeta que foi usado por Deus. Ali representava Jesus, ali representava Deus, ali representava o Espírito Santo. Exalte a Deus, exalte ao Senhor Jesus Cristo. Todo tempo tem homens de Deus, tem mulheres de Deus que fazem a obra do Senhor Jesus Cristo representando. Não exalte, não fique exaltado sem querer. Queira, porque quando você quiser, Deus vai querer também abençoar a você. Deus é um Deus grande, é um Deus que abençoa, que fortalece, que enriquece. Se Deus está te abençoando, glorifique a Ele, exalte ao Deus de poder, faça como Naamã, obedeça a palavra de Deus, caminha, porque quando nós caminhamos, nós somos abençoados. Se você quer ser abençoado, tome o caminho de Naamã, porque se você foi e se você está sendo a pessoa indicada para esta bênção, receba agora esta bênção, receba a bênção de Deus agora. Seja abençoado, seja fortalecido, seja uma bênção. Glorifique, exalte ao Deus de eternidade. Não deixe para outro tempo, quando passar. Não, aceite agora. Faça o caminho, faça o seu caminho uma bênção. Quando nós obedecemos a Deus, Deus vai conosco, Deus nos abençoa e nós somos. Como é bom viver na presença de Deus, glorificando e exaltando ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão, ao Deus de Moisés e ao Deus de Elias, ao Deus de Paulo, ao Deus da Bíblia, ao Deus que, operando Ele, quem impedirá? Se Deus está operando, se Deus quer operar, ninguém pode impedir, ninguém vai impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Glorifique, exalte a Deus, porque Deus está agora trabalhando. Deus está trabalhando, e se Ele está trabalhando, sai da frente, todo mundo. Sim, sai da frente, porque Deus está na sua vida. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor, seja uma bênção de Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus da eternidade, o Deus que diz: operando eu, quem impedirá? Quem impedirá a operação de Deus na sua vida? Exalte a Deus, glorifique, exalte ao Senhor. Ele é o Deus de poder, Ele é o Deus de autoridade, Ele é o Deus que vive e que reina para sempre. Então, se Deus quer operar, deixa Ele operar na tua vida. Abre o coração, aceita e vem agora com a tua palavra de fé e de graça. Aceita Jesus, vive com Deus, seja abençoado agora. Em nome de Jesus, nós estamos agora glorificando a Deus, o Deus de Naamã, o Deus de Moisés,
o Deus daquela menina que falou na casa de Naamã. Existe um profeta, o profeta Eliseu falou e aconteceu. Quando Deus fala, acontece. O profeta falou e aconteceu. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo, ao Deus de eternidade, ao Deus poderoso, ao Deus que vive e reina para todos sempre. Aleluia.